Ok. Beleza. Então, pessoal, a gente vai esperar mais um pouquinho aqui para ver se entra mais alguém, para a gente dar mais alguns recadinhos sobre esse próximo trabalho. Mas, a princípio, aí, como é que vocês foram aí sobre, se tiveram um entendimento bacana, se tem alguma dúvida, questões aí sobre esse novo projeto? O pessoal vai fazer um xixi aí, Noel. Amaro, eu queria aproveitar agora esse impasse aqui inicial, só para aquele anúncio que a gente A fez Vitória, só um do pouquinho. aquela Noel, lista, aquela lista que o Imbrose passou para a gente, eu vou passar um aviso para eles, deixar postado no. sim. Eu já fiz com as outras turmas, vou deixar um aviso aqui para eles, porque eu acho que pode ser interessante, né, para os interessados em fazer algum curso extracurricular, né, que sirva como horas complementares, né? Só lembrando, Noel, que Sim, a partir desse módulo, né, e todos sim. os outros seguintes, não é mais obrigatório as horas complementares, né? Ah, entendi. Então, assim, a título de curiosidade, a título de aprendizado, super, assim, demais, né? Colocar aí. Ah, Você pode já até, para os alunos do primeiro já não conta. não, mas Ah, você entendi. pode postar, pode até postar aqui para eles. Pessoal, a gente está Bom, falando aqui de cursos online para sim. vocês fazerem gratuitamente, tá? O Noel vai postar aqui para vocês uma lista. Vocês dão um Ctrl+C, um Ctrl+V aí, de sites onde vocês podem fazer cursos gratuitos online, tá? Que dá certificado e tudo mais. O Giovanni está perguntando aqui que tipo de curso? Cursos Tem relacionados à de, nossa tem área. de tudo. Tem do Sebrae, tem da FGV, tem na área de educação, na área de redes sociais, de comunicação virtual, tem vários. Aí eu vou postar os links, né, de cada curso e ao lado de cada link o órgão, a instituição que pertence. Então aí vocês vão lá, é gratuito, não custa nada, né? E agora que a gente está nesse período de contingência, de isolamento, eu acho que vale a pena, né, dar uma conferida. Eu já estou postando aqui. Tranquilo. Então, deixa eu aproveitar aqui e responder aqui a pergunta da Vitória, tá? A Vitória está Sim, perguntando sim. aqui se o nosso trabalho vai ter uma segunda parte, né? Ah, Então, Vitória, a gente queria esperar um pouquinho mais para ver se entravam mais pessoas, mas vou dar um recado aqui para vocês que na próxima quinta a gente vai trazer um detalhezinho, na verdade é um detalhe pequeno, tá? Que vocês vão ter que acrescentar nesse trabalho. Não é nada que vocês tenham que se dedicar várias horas, né? Então vocês sigam o que está no nosso roteirinho lá, o que está no nosso PDF, que está na nossa aula, né? Tranquilamente, né? A gente está aqui para tirar as dúvidas hoje, né? E na quinta-feira a gente vai comentar com vocês sobre, não é uma segunda parte, não é algo, não sei se você está perguntando isso porque achou muito fácil ou porque no último trabalho a gente inseriu o logotipo, mas enfim, agora a gente não vai acrescentar algo muito além do que vocês fizeram e do que está proposto. É só um pequeno detalhe que a gente vai dizer para vocês na quinta-feira. A Vitória está dizendo que é por causa do último trabalho, tá? Mas não se preocupe, Vitória. Eu não sei qual foi o tipo de dificuldade, se é que você teve alguma dificuldade em relação àquela segunda parte, né? Mas a gente levou em consideração todas essas dificuldades de ausência de computador, de material e etc. Mas agora, nesse caso específico, tá? Vocês não vão ter que lidar com isso, tá? Vai ser um pequeno detalhe que a gente vai reservar para contar para vocês na quinta-feira, tá? Mas não se preocupe, toque o trabalho da maneira como ele tem que ser tocado, vai ser um pequeno detalhezinho. Então avisa a galera para participar da aula de quinta-feira que a gente vai inserir esse detalhe, tá bom? Pode até jogar no grupo aí já, ó. Professor Amaro e professor Noel disseram que vai ter mais um detalhe que eles vão avisar para a gente na quinta-feira, para todo mundo aparecer. É um detalhe, tá, gente? Não é uma segunda parte, como a Vitória perguntou aí.
Não é algo tão elaborado como vocês tiveram que fazer em relação a inserir um logotipo no símbolo de vocês, tá? Aqui, Ô, só Noel, fazendo um parênteses, esse aqui, ó, Amaró, pode falar. o aviso, esse aqui, o aviso que eu acabei de postar aí para eles, então, são 7 links para cursos, né, gratuitos que podem ser aproveitados agora nesse período de contingência, que todo mundo está ficando em casa. Então, eu acho uma boa opção, né, para fazer aumentar a bagagem, né, e o currículo de cada um e usar esses cursos como extensão curricular para na formação de cada um, ok? Eu postei esse aviso na disciplina e enviei um e-mail também personalizado para cada um, beleza? E acabei de inserir aqui também, se alguém já quiser pôr o Ctrl+C e o Ctrl+V, Sim. ok? Então, por falta de cursos, vocês não ficam à toa. Ah, é esse mesmo, é. Essa mesma lista. Só lembrando, deixa eu só verificar aqui se o áudio dele está liberado, Noel. Tá sim. Eu falo isso porque se vocês quiserem se manifestar por meio de áudio, fazer as perguntas por meio de áudio, fique à vontade, tá? Também se quiserem teclar, fica a critério de cada um. Não sei se ficou respondido aí para a Vitória, se ficou claro a questão do detalhe que a gente vai inserir. Vai pedir para vocês inserirem, na verdade, né? Então, só reforçando, né, que a gente vai falar na quinta-feira, né, o que vai ser esse detalhe. Lembrando que não é próximo do que foi a inserção do logotipo, que vocês tiveram que ter uma atividade cognitiva maior, no sentido de procurar uma fonte, etc, etc. Esse vai ser algo, apenas um detalhe que a gente vai pedir para vocês acrescentarem. Mais alguma dúvida? Alguém aí não assistiu a aula na semana passada? Então, Luiz, vai lá no Blackboard, lá na nossa sala lá da nossa disciplina, e assiste o link, eu dou uma olhadinha no PDF, aí depois você volta aqui para, se você tiver alguma dúvida em relação ao trabalho, tem um link lá tem uma pastinha lá aberto lá para você ver o link, e tem um PDF também, se você quiser ir direto no PDF, acho que PDF são 18 lâminas, é uma coisa curta lá, só explicando um pouquinho sobre cor. É o projeto 4. Entra lá, vai estar lá. A gente tem lá aulas remotas, né? Tem uma pastinha lá chamada de aulas remotas. Aliás, tem uma pastinha lá, aula remota 3 e a aula remota 4, é a última, que é esse projeto agora. Aula remota, projeto 4. Entra lá e dá uma olhadinha lá, ou no link, ou no PDF. Ô Noel, como é que você corta seu cabelo aí? Eu mesmo corto. Já faz bastante tempo que eu comprei uma maquininha e eu mesmo raspo a cabeça. E aí, pessoal, diz aí, alguma dúvida? Tá claro o projeto? A gente está aqui para tirar dúvidas, tá? Não sei se alguém já começou, se alguém já. Hoje de manhã, um colega de vocês resolveu, inclusive, compartilhar aqui o que ele já tinha feito até então, né? Se algum de vocês aí quiser compartilhar, caso tenha feito algum projetinho já, ou já tem alguma coisa pensada. Ficou super bonito e o de vocês vai ficar também, tenho certeza. Sim, hoje é para a gente tirar dúvidas e na próxima semana a gente também vai tirar dúvida, tá? É como se a gente estivesse numa aula presencial, né?
Então, a gente passa o projeto e a gente, obviamente, estaria trabalhando em sala, né? Só que, como a gente não tem como trabalhar em sala... Giovana está perguntando aqui se é para essa quinta. Não, não é para essa quinta, tá? Lembrando, todas as datas, né, todo o calendário, além de estar lá no PDF do plano de ensino que a gente colocou para vocês, tá também no PDF da aula e está na aula gravada. Então, esse trabalho, a gente vai tirar a dúvida hoje, e na próxima semana a gente vai também continuar tirando dúvida e vai passar para vocês um linkzinho, uma inserçãozinha de algo que vocês têm que fazer nesse projeto ainda, tá? E aí, terça-feira que vem é feriado, próxima terça-feira é feriado, aniversário de Brasília, e na próxima quinta-feira, ou seja, dia 21, terça, 22, 23, se eu não me engano, dia 23 de abril, vocês vão postar o último trabalho do bimestre. A 23. Vitória disse que já fez o dela. Lembrando que vocês têm algumas restrições lá, tá? E tem que seguir aquelas restrições. Apenas uma cor, ou seja, e falando em termos populares, né? E os vários tons dessa cor. A letra. De manhã as pessoas tiveram muitas dúvidas. Elas perguntaram, professor, a letra pode ser colorida? Pode ser colorida, pode usar várias cores nas letras. Ou não usar cor nas letras, né? Ou usar preto, ou usar branco. Ou seja, lembrando o seguinte, que essa cor que vocês trabalharem de fundo é interessante, não é uma regra, que ela tenha um contraste com essas letras, né? Então, vamos dizer que você está trabalhando ali com o amarelo e os tons dele. Então, a letra pode ser preta, né, por exemplo, não precisa ser necessariamente colorida, mas isso fica a critério de cada um de vocês, lembrando que a gente exigiu que vocês recortassem, né, as letras, né? Ah, professor, outra dúvida hoje de manhã, já que vocês estão caladinhos. Professor, eu não tenho aqui, não achei um papel, posso complementar com uma pintura minha, posso pintar, sendo que é da mesma cor, e recortar e colar? Pode. A intenção é que vocês trabalhem com cores, com a cor de um mesmo tom, e possam fazer misturas de colagem, né? Não necessariamente só recortar papel, pode recortar tecido, pode recortar plástico, onde vocês encontrarem a cor que vocês escolheram, né, vocês vão tentar fazer essa composição. A Vitória disse que já fez o dela, não sei se ela quer compartilhar. Diz aí, Vitória. Se você quer compartilhar, quer guardar para o final. Ah, ela está procurando, tá? Ela só está com a foto. Então, uma dica aí, lembrando para vocês, na hora de digitalizarem, esse aplicativo aí, tá? CamScan. Porque ele já dá uma consertadazinha lá na sombra, na luz, tá? Não sei se o Noel vai indicar outro, mas eu utilizo esse aí para documentos, para fotos. Então é bem interessante. Funciona bem, funciona bem. E aí evita aquele fundo cinza, né? Que fica em volta. Se você for tirar só uma foto com o celular, fica aquele fundo cinza em volta, aí não fica legal. Usa o CamScan aí, ó. Que aí fica show. Só baixar ele lá, ir lá na Apple Store e baixar que fica show. É bem facilzinho de usar. Se eu não me engano não. Na aula remota 3, lá no último link lá, ou então no PDF, vocês vão no PDF, tem um tutorialzinho de como usar o CamScan. Então, o Luca está perguntando se a gente tem exemplos, né? Então, Luca, a gente evita colocar algum exemplo para não contaminar vocês. Contaminar em que sentido, né? De que seja algo criativo, né? Algo que parta de vocês. O que você tem que fazer é seguir aqueles requisitos que estão na aula, que estão lá no PDF. Por exemplo, o tamanho. O tamanho lá é A5. Ah, professor, mas eu vou fazer um pouco maior, mas faz na proporção do A5. A cor, uma única cor, Luca, apenas uma única cor. Só que essa cor, ela pode ser trabalhada com tons diferenciados, né? com intensidades diferentes, com brilhos diferentes. Você vai ali, por exemplo, você está usando roxo, aí você vai usar um roxo claro e um roxo escuro, né? E vai vendo esses tons de cor.
Saturação. Saturação, já no caso da saturação, quando a gente fala de saturação, vamos pegar aquele verde-limão, por exemplo, né? Aí você pega aquele verde-limão que está na camisa nas academias. Aquele de lá é a saturação máxima daquele verde, digamos assim, né? E aí, quando você vai retirando a saturação dela, ou seja, vai desaturando aquela cor, ela vai indo para o cinza. É diferente da cor clara e da cor escura. Saturação é quando você tem um máximo de cor dentro dela, e a dessaturação é quando ela vai indo para o cinza. Então, vocês podem também trabalhar com saturação. Uma cor que, ali um amarelo ali, por exemplo, se você está usando amarelo, que está indo para próximo do cinza, né? Ou para próximo do branco, né? No caso, se for claro e escuro. Mas lembre-se de utilizar uma única cor, tá? Ah, professor, aqui em casa eu estou usando amarelo, mas não tem nada amarelo. Gente, vai lá numa blusa velha, lixa de unha, aquelas lixas de unha que são amarelas. Enfim, vocês podem misturar texturas diversas nessa colagem. Não precisa ficar presos ao papel. Não precisa necessariamente ficar só por conta de um papel colorido. Podem também pintar um papel, recortar, fazer uma textura diferenciada. Enfim, isso vai ficar a critério de cada um de vocês. Vamos ver se a Vitória acha o dela aí. Vitória, põe o que você está com a foto mesmo, não tem problema não, é só uma demonstração. Vê se você consegue inserir aí, nesse terceiro íconezinho depois do bate-papo do chat. Não, você coloca aqui, é bom que serve de exemplo, né? Lembrando, gente, tem um PDF lá com os requisitos, tudo direitinho, e vocês têm que ver esse PDF e trazer as dúvidas aqui para a gente. Isso quem não assistiu a aula, né? Ou quem assistiu a aula e ainda tem dúvida, só coloca aqui para a gente que a gente... Eu estou tentando achar aqui alguns exemplos para, digamos, esclarecer melhor para o Luca, né, que está com dúvida nessa questão da cor. Estou separando aqui uns exemplos para ver se eu consigo explicar melhor. Mas assim, Luca, o interessante é que se você vai trabalhar uma cor, procure ela em diversas texturas, em diversos suportes, né? Não precisa necessariamente ficar preso só ao papel. Você está usando amarelo, vá lá, procura um plástico que tenha o amarelo, procura um remédio, uma caixa de remédio que tenha amarelo, que tenha o vermelho, que tenha a cor que você estiver usando, né? O que é muito comum, essas bolsas de loja de departamento, principalmente de lojas que vendem roupa, né? Elas normalmente são monocromáticas, tem uma cor só. Então vocês também podem buscar essa cor. Mas o interessante é que haja mistura de tonalidades dessa cor, que aí vai ficar show mesmo, tá? Fora a parte de texto, né, que é o elemento texto também que participa da... A Vitória está dizendo que não consegue compartilhar, porque está dizendo que só os moderadores podem compartilhar. Eu acho que está todo mundo. Não, eu vou colocar ela como moderadora, então. Beleza. Espera aí. Pronto, agora ela pode compartilhar. Vitória, agora você vai clicar embaixo do painel, no terceiro ícone, que tem uma setinha, compartilhar conteúdo. E aí você pode compartilhar ou o arquivo que você fez ou a tela onde você está visualizando o arquivo, tá bom? Compartilha o arquivo. Você consegue compartilhar a tela aí, Noel? Qual? A tela? É porque a gente Não, mostra para ela.
Como é que Eu já, compartilha? eu já dei, como é, acesso para ela compartilhar o conteúdo. Você agora é moderadora, você pode clicar lá embaixo Então, eu tô dizendo compartilhar a tela aqui, para a gente mostrar para ela como é que é. Ah, sim, claro, peraí. Porque eu não sei onde é. Peraí. Você pode aproveitar e me ensinar. Ó, por exemplo, eu estou compartilhando essa tela aqui, né? Isso. Onde é que você foi? Ah, peraí, deixa eu colocar aqui, porque senão cria um espelho infinito. Peraí. Aí, tá vendo? Isso aí. Ela colocou? Tem, ela colocou. Tem como Então, rotacionar? O Noel, Sim. eu não estou vendo aqui, porque acho que você. Eu não estou vendo a imagem dela. Não? Não. Tá aparecendo para mim aqui? Peraí. Acho que você vai ter que voltar para aquela tela anterior. Aí, Peraí. pronto. Mas não está aparecendo o arquivo dela para mim, não. Você consegue ver? Eu tava vendo, só que eu parei de compartilhar. Peraí, só um minutinho. Peraí, calma. Acho que ela tem que compartilhar lá. Viu, Vitória? Você tem que compartilhar. Se eu compartilho essa tela aqui, vira um espelho infinito, entendeu? É como se eu tivesse. Agora, tá vendo? Eu ia compartilhar aqui o trabalho Você dela. consegue ver agora, Amaro? Consegui, estou conseguindo. Aí, Vitória, se puder rotacionar a imagem, deixa eu ver Não, se funciona. a imagem está normal aqui, Noel. Não, tá na horizontal. Não, aqui para mim ela aparece vertical. Deixa eu compartilhar ela aqui, ó. Pede para ela tirar que eu compartilho daqui do meu. Ah, para mim parece horizontal. Não, eu não consigo compartilhar, não. Aqui, ó. Olha aí, ó. Para Consegue mim, ver? sim, mas aparece na horizontal. Para mim está aparecendo normal aqui. Ah, tudo Bom, bem. Dá mas para ver. eu posso comentar? Claro. Então, Vitória, como um dos requisitos lá, eu já posso falar sobre essa questão da cor, né? Que é o objetivo, né? Por exemplo, você tem predominância aí do azul. Então é interessante que não entre uma outra cor, né? Aí você também colocou vermelho, aqui parece um marrom, eu não sei se faz parte Verde do oliva. trabalho, essa parte ou não. Eu não sei se essa parte de baixo, marrom e vermelho, faz parte. Tem letras em marrom e Não, tipo um laranja. as letras podem ser coloridas. Eu Né? estou falando essa parte de baixo aí, Não, marrom. são tipo uns livros, alguma coisa que está por baixo da cartolina. Ah, tá. Então, beleza. Não, o Entendi, fundo que eu acho entendi. só a Entendi, parte que é azul, acho que pode ter nuances de azul. Né? entendi. Agora eu vi. Ok, Vitória. Agora eu percebi. É porque a imagem que eu tô com aquele computador do IESB, Noel. Sim, Vitória. É exatamente isso, né? A proposta é exatamente essa. É de você trabalhar essa única cor, né? Eu só não estou conseguindo ver porque meu computador é pequenininho. Deixa eu tentar ver se eu consigo ampliar aqui. E acabou saindo aqui. Ó. Isso. Eu não consigo ampliar para ler a sua frase, né? Agora eu. Você consegue ver aí a frase, Noel? Ô, Vitória, você não quer abrir o áudio e falar um pouco, não, do seu processo? Boa frase. A frase foi você que criou? Ah, ela vai falar. Vamos lá. Essa frase é Então, um tweet da Tati Quebra Barraco.
Legal. Sim. Eu ia até perguntar se nesse caso, como é um tweet, eu pensei em colocar, tipo, a referência dela, que é dela, ou se não precisa. Não, não precisa não. Deixa assim. Ah, se você quer dar crédito a ela, pode colocar num cantinho, bem pequenininho. Mas Mas não, era digamos, uma questão de saber se precisava colocar a referência mesmo. pode colocar talvez pequenininho num canto, mas não estraga o teu trabalho, não. Eu coloquei azul, eu escolhi vários tons, assim, né, de azul, porque é a minha cor preferida. Talvez, Vitória, no fundo, tem algumas áreas, digamos, que estão fugindo um tanto desse quesito da monocromia, que são esses recortes mais beige, marrom, meio cinza. Tenta levar para uns tons, pode ser do mesmo azul, só que rebaixado, entendeu? Para que fique uma paleta mais homogênea dentro das nuances do azul, correto? Mas ficou Eu legal pra acho caramba. que a foto prejudicou um pouco, porque na foto tá realmente parecendo marrom, uma coisa assim, mas é azul, azul escuro. Ah, entendi. Não, mas estou falando alguns momentos, por exemplo, entre a palavra agora e a palavra eu, tem esse recorte meio triangular, que ele não é azul, ele é um tom meio beige, meio ocre, assim, né? Então, essas tonalidades que não fazem parte da paleta do azul, você poderia dar um trato nela. Pode ser com aquarela, pode ser, mas eu acho que para deixar o fundo bem dentro do universo do azul e deixar, então, até para deixar mais em evidência o texto, né? O texto, digamos, vir mais para frente, criar essa profundidade de campo, essa diferença de planos, pode ser bem legal. Entendi. Uma outra coisa, Vitória, é que você pode, eu não sei se você viu aí a sugestão que a gente deu para você usar para digitalizar, que é aquele aplicativo CanScan. Eu digitalizei, só que ficou bem. Ficou meio ruim. Ficou bem diferente do que esse. Ficou bem diferente. É porque lá você pode controlar também, né? O brilho, a intensidade, né? E, enfim, mas aí você vê qual é a melhor forma para você postar. Uma outra sugestão aí que vale para todo mundo, tá? É o seguinte: as letras elas não precisam ter o mesmo tamanho, né? Elas não precisam ter o mesmo tamanho. Se vocês quiserem brincar com o tamanho da letra, uma maior que a outra, né? Exagerar numa e na outra não. Então isso fica a critério de vocês. Não estou dizendo que o da Vitória está errado, tá, gente? O que eu estou dizendo é o seguinte, que é uma outra opção para vocês, tá? Ah, professor, minhas letras têm que ser coloridinhas? Não precisa ser colorida. Você pode, inclusive, desenhar as letras, né? Como a gente ensinou no tutorialzinho lá que eu gravei, tá? Então, enfim, fica a critério de vocês. Mas ficou show aí, eu gostei. A frase tá legal também, né? Uma frase engraçada, né? Ela chega a ser engraçada, acho que combina um pouco com o azul, né? O azul tem essa coisa da alegria, né? Então, assim, eu acho que é uma mensagem otimista, né? Para o momento que a gente vive, né? Então, esse azul conseguiu combinar um pouco com essa frase, né? Então, eu acho que foi uma boa escolha. Lembrando que a frase não precisa ser otimista, tá? Vocês podem retratar um outro tipo de frase, e essa frase pode ser uma referência de uma música, uma referência de uma poesia, uma referência como a Vitória trouxe para a gente aqui. Ou vocês podem criar essa frase também, pode ser uma frase de autoria. Ficou muito legal. Parabéns, viu, Vitória? Aliás, alguém quer comentar, falar alguma coisa sobre o trabalho da Vitória? Além de show, lindo, babei. Eu tirei sem perguntar para vocês aí se alguém queria falar, comentar alguma coisa.
Legal, Luca. Mas assim, presta atenção também nessas outras dicas que a gente está dando, né, em relação à composição do seu trabalho. Por exemplo, no caso dela aí, ela pintou, não foi isso? Acho que foi pintura, ou a colagem mesmo, Vitória. Acho que você, no caso de vocês, podem usar colagem, tá, gente? Quando vocês usam colagem com tamanhos diversos, pintura, ó. Ela usou a pintura, pintura e livro. Como é que foi esse livro, essa história desse livro? Conta pra gente aí. Ó, o Lucas está perguntando se pode ser canetinha também, um pouco de lápis, ou outras coisas assim. Luca, lembrando o seguinte, a sugestão o que a gente quer que vocês façam é colagem, tá? Então, é interessante, quanto mais técnica vocês misturarem, melhor, mais rico vai ficar o trabalho. Por exemplo, no caso da Vitória aí, ela usou o azul, ela pintou, começou pintando ali algumas desses pedaços. Ela pode misturar essa pintura com tecido, ela pode misturar essa pintura com papel, ela pode misturar essa pintura com uma tela de azul, né, sei lá, enfim, isso fica a critério de cada um de vocês, né? Mas é interessante que façam misturas, não é só para pintar. Sim, olha só, ela está dizendo que recortou o pedaço de um livro azul, não foi isso, Vitória? Então, assim, não é só pegar a canetinha e simplesmente pintar. Você pode até pintar um pedaço de papel, criar uma textura na parede. Por exemplo, Luca, eu vou te dar uma dica aqui. Você tem uma parede, você pinta com a canetinha um papel em cima, ele vai criar uma textura. Depois você pinta no chão. Então você vai criando texturas diferentes, vai recortando e colando. A ideia é que vocês possam fazer essa montagem, essa colagem. Tem que ter essa cara de colagem, não cara de pintura. Colagem, o trabalho da Vitória ficou com cara de colagem, e é isso que tem que ter. Essa é a proposta desse trabalho. E a relação da frase com o fundo, né? Isso não precisa ser como ela fez aqui. Ela fez as letras homogêneas, né? Ela centralizou, mas isso fica a critério de vocês. Vocês podem usar um outro canto, você pode aumentar mais uma letra, diminuir outra, não usar letras coloridas, usar só preto e branco. Ou seja, é um trabalho de criação de vocês. Né? Por isso que eu estava falando aqui que não é legal a gente mostrar, trazer trabalhos para vocês. Não estou falando do caso da Vitória, da colega de vocês. Estou falando de trazer trabalhos de outras pessoas, porque aí a gente pode contaminar vocês e fica prendendo vocês não é algo que a gente quer, que é a criatividade de cada um. Então, vocês estão livres para colagem. Agora, há restrições. Que tipo de restrição, professor? A cor. Trabalhe os tons dessa cor. O formato. Esse formato aí, ó. Formato que ela usou. Beleza, legal. No formato retrato, tá, gente? No formato retrato, no tamanho A5. Tá perfeito aí o trabalho da Vitória, tá bom? Ó, a Vitória está dizendo aqui que a parte que a gente achou mais clarinho é o recorte de um mar, de uma imagem de um mar. Ô, Vitória, mas esse livro era seu ou você pegou de alguém escondido? Sua irmã sabe disso? É do ensino médio? Tá, mas ela já saiu do ensino médio? Ou era um livro dela muito importante? Menos mal, né? Menos mal. Menos mal. O perigo é quando, se já é há anos, é porque esse livro passou a ter valor de estima, né? Toma cuidado aí, gente. Na hora de pegar alguma coisa de alguém, obviamente que eu estou brincando com a Vitória, né? Mas toma cuidado aí, se for pegar o livro, uma camisa, algo que tenha valor de estima para alguém, não é só porque é velhinho lá, que está encostado, que a gente já pode sair recortando, não, tá? Conversa em casa, não quero que nenhum pai de vocês aí me ligue falando, minha filha recortou, meu filho recortou isso, aquilo, outro, tá ok? Então vamos devagar aí com cuidado. Ficou claro, né, Luca, que o preferencial, como a Vitória fez aí, ela não usou só pintura, não, ela recortou, tem recortes. Aí você pode usar não apenas papel, pode usar papelão,
pode usar tecido, pode usar plástico, tudo que tem um tom da cor que você escolheu. Estou tentando achar aqui uma... Uma referência? Por exemplo, eu vou postar aqui uma imagem, deixa eu abrir aqui. É claro que isso foi feito com computador, né? Uma coisa mais... É só para o entendimento da... Deixa eu ver, ela está bem pequena, né? Deixa eu ver se eu acho ela maior. Tá. Vou compartilhar uma aí. Vai? Oi? Pois não? Posso compartilhar uma? Sim, pode. Eu estou tentando achar um, assim, bem perto do que a gente está trabalhando. Tá. Então, pessoal, eu vou mostrar uma colagem para vocês que usou apenas uma cor, no caso esse seria o preto, tá? Que usou preto, tem um fundo branco também, mas só para vocês terem uma ideia mais ou menos, tá? Do que vocês podem fazer, tá? Ah, aqui eu achei, ó. Então, por exemplo, a pessoa pegou um preto, né? E trabalhou o cinza, né? A foto cinza, veio rasgando, colocou pedaço de papel, passou a tinta aí em cima, rasgou, sobrepôs uma outra folha, né? Tudo isso em cima de uma foto preta e branca, né? Então, assim, vocês têm um universo de composições aí que pode fazer, né? Vocês podem pegar uma foto e recortar, obviamente que não é uma foto antiga do papai, né? Pode pegar uma foto de revista e trabalhar em cima dela. Ah, tem uma foto aqui e trabalha em cima dela. Você achou alguma outra coisa, Noel? Achei. Vou mostrar aqui. Por exemplo, deixa eu compartilhar aqui. Só para, sobretudo para o Luca, que estava com a dúvida nessa questão da cor, por exemplo, isso aqui, você vê que uma colagem utilizando as nuances dentro de uma paleta do vermelho. É claro que ele vai um pouquinho para o magenta, mas está nessa faixa, né? Dos vermelhos, dos magentas, ok? Exatamente. Está aparecendo? Agora, vou mostrar outro em outros. Por exemplo, esse aqui é nos tons Azul. é azul, né? Você vê que tem as nuances, né? De uns
mais saturados, um menos saturado. É claro que essa área aqui, digamos, ficou mais para o roxo, né? Tem uma influência maior do violeta, né? Mas está tudo dentro de uma paleta bem homogênea. Isso, Aqui, por aqui não tem exemplo, tá, problema. dá para ver aí? Dá para ver. Tá. Então, aqui vocês também têm, né, essa relação. Você vê que são recortes bem com o trabalho da Victoria, no sentido dos retalhos, né, dos pedaços, bem rasgado. Então, vocês podem fazer isso primeiro. Você pode preencher papel, cartolina, primeiramente, com as variações dos tons, e aí vocês podem ir recortando, rasgando para fazer a montagem. É uma opção, né, que fica interessante. Olha esse retrato, ficou bem dramático, até tem uma certa expressão né, de assombro, de susto, sei lá. Mas o que interessa realmente é esse lado cromático, né? Você pode ir dos tons mais rebaixados, no caso aqui o cabelo, você vê que é quase um preto, mas ele tem essa coisa do roxo, do azul, né? E vai subindo, né? Vai colocando saturação, vai colocando mais brilho até chegar na lateral direita. Então são exemplos, né? Tem várias. Estava buscando aqui opções, né? Certo? Mais ou menos nesse tipo de relação cromática que você tem que trabalhar, né? Você pode escolher um tom específico e a partir dele vocês criam essa relação de nuances, né? Não sei se deu para entender, Luca. Beleza. Ok? Acho que fica mais claro assim, né? Só para colocar aí, para vocês perceberem aí que Noel, você Sim. tirou esse último trabalho. Esse último trabalho, o O vermelho, vermelho? Tá, peraí, vou compartilhar de só novo. para eles perceberem a hierarquia no que diz respeito à tipografia, às fontes, às letras, né? Tem umas Ah, beleza. menores, né? Então, assim, vocês podem ver que as letras aí, ó, inclusive, tem letras homogêneas, né? Tem letras menores, né? Então, vocês podem brincar com isso também. A frase não precisa estar seguindo uma ordenzinha certa, tal, né? Vocês não precisam se preocupar muito com isso, né? É. Desde que ela possa ser compreendida, né? Ou seja, liberem a criatividade de vocês, né? Essa é a proposta dessa atividade. Essa Se montagem joga. ficou legal. Ela tá bem direcionada a esse mundo da moda. E até o autor, o artista que fez, deixou reservado aí um espaço para a mulher, até a mulher pegar uma foto dela e se recortar e colar aí, né? Muito legal Para nessa se, interação. para se posicionar nesse espaço aí. Bem observado, Noel. Belo exemplo, belo exemplo. Belo exemplo, né? Deixa eu ver se tem outros aqui interessantes que eu possa mostrar aqui. Eu acho que tem. Eu coloquei aqui monocromático collage, né, em inglês. Apareceu essa quantidade de exemplos aí, né? E o interessante, gente, que vocês podem entrar no Google aí, fazer pesquisa do tipo colagem, né? E Esse aqui é aí, muito. E dentro da paleta. Esse aqui é pintura, hein? Esse aqui é pintura. Então, uma composição bem legal. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que. tem uma outra aqui que predomina o cinza Ó, esse aqui, também. ó.
Isso aqui é uma colagem mesmo, um recorte de revista, né? Muito legal também, né? A questão do vermelho. Sim, sim. Posso mostrar uma outra aqui, Noel? Claro. Então, essa que eu vou mostrar aqui, gente, ela tem outras cores, mas só para vocês terem ideia da predominância do cinza, tá? A ideia é que vocês façam um trabalho. Olha essa colagem que legal, né? Mas a ideia é que vocês não utilizem outras cores, como nesse caso aí tem amarelo, tem um magentazinho, mas se vocês observarem, poderia ser perfeitamente substituído por um tom de cinza ou pelo preto, né, no caso, né? Então, se você imagina que essas partes que estão coloridas aí fossem pretas ou tivesse outro tom de cinza, funcionaria do mesmo jeito. E a proposta que a gente está trazendo para vocês é que vocês trabalhem com uma única cor, né? É só isso aqui serve como exemplo da predominância do cinza, ou seja, de uma única cor, né? E do tipo de colagem que vocês podem fazer, misturar. Então é basicamente isso, tá? Mas lembrando, não é para colocar outras cores. Esse exemplo aqui é só para vocês verem, né, a predominância do cinza e o tipo de construção que vocês podem fazer com foto, com tecido, com, enfim, infinidade de coisas aí que tiver ao lado de vocês. Esse aqui eu vou mostrar, porque além dessa questão do cromático, tem essa variação de texturas, que também é interessante, né? Tem a variação das texturas dentro dos recortes, né? Está compartilhando, né? Né? Tem textura de lixa, tem textura de tecido aqui, ó. Tem textura de parede, de papel, né? Então, é uma coisa que vocês podem explorar também. Pessoal, ó, reforçando, eu acho que a gente pode encerrar, né, meu? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas eu só estou reforçando aí para vocês que na próxima quinta a gente vai trazer um detalhe, tá? Para vocês acrescentarem nesse trabalho. É só um detalhe, não é nada que vocês tenham que se preocupar em relação a ter que ir para computador, a ter que debruçar em cima de quebrar a cabeça com outras coisas, tá bom? Legal isso aí, hein, Noel? É, São as caveiras aí atrás, é? são. E um texto também. Tem um texto aqui nessa Sim, área sim, aqui. sim. Este é a primeira, uma coisa, início da sua. Dá para ver direito. É isso aí. Noel, Beleza? alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, lembrando que temos o fórum da disciplina, que vocês podem postar aí perguntas ao longo da semana. Né? Quem quiser enviar um e-mail pode mandar. Beleza? E obrigado a Vitória aí por compartilhar o trabalho dela, né? É. Bom trabalho a todos, bom descanso. Beleza. Então é isso, Noel. Obrigado, Amaro. Um abraço. Valeu.